Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Com muita alegria nós estamos aqui para compartilharmos juntos esses 21 minutos do nosso devocional diário. Estamos num período de jejum de 21 dias com o livro A Outra Margem. E o capítulo desse dia, dessa tarde, início do dia, capítulo 6, crise moral. Eu quero compartilhar um versículo com vocês. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios, apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Coríntios, no capítulo 1, versículo 19 e 21, diz assim: Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por este dia e esta rica oportunidade de estarmos compartilhando no dia de hoje com saúde, com a vida do Senhor, compartilhar da palavra. E que esta palavra, nesses 21 minutos dessa devocional, deste dia, possa tocar, Senhor, o coração desses que estão nos ouvindo, estão assistindo, e de tantos outros que ainda poderão vir, ouvir e assistir. Move, Senhor, no nosso meio, nos traz revelação, clareza da parte do Senhor e entendimento, para que da Tua palavra possamos ser plenamente nutridos, alimentados, fortalecidos, para a glória do Teu precioso nome. Amém? A Bíblia fala que o Senhor, Ele destrui a sabedoria dos sábios. E Ele rejeita a inteligência dos eruditos, dos inteligentes. E Ele ainda questiona, aonde está o sábio? Ou onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Por que essas interrogações são levantadas? Eu abordo isso no capítulo 6, estamos compartilhando agora, chamado de crise moral. Antes da crise econômica ou política que vivemos no Brasil, acontece também uma profunda crise moral. E entre outras razões decorrentes da fragilidade, do contexto, dos vícios das culturas, da nossa formação, que a gente pode trazer desde a colonização do Brasil, a esperança, a prática das pessoas viverem de uma maneira fácil, de um esquema que antigamente era bem desenvolvido, muito fácil, um enriquecimento fácil, a prática do suborno, das propinas, da corrupção, a incerteza, de que essas coisas, que a verdade viria, então, ou seja, traria mais ainda a certeza da impunidade, tanto no meio político, e que é o maior caos que a gente pode ver, porque é uma forma que foi disseminada pela cultura, pela prática, como nós compreendemos claramente, razão de todas essas coisas que antes valeriam a pena arriscar, valeria a pena apenas a burlar as coisas, por quê? Face de uma crise moral, aplicada, vivida, com uma ligação instaurada. E uma sabedoria literalmente humana, dominante de todas essas coisas, sem o que nós compartilhamos aqui, o domínio, o princípio da palavra de Deus. Por isso que Deus coloca na parede, nesse sentido, que Ele destrói a sabedoria dos sábios. E Ele rejeita essa inteligência dos inteligentes. E ainda questiona onde está o sábio, aonde está o erudito, aonde está o questionador desta era.
Porque todas essas coisas, toda a sabedoria, todo conhecimento, todo erudito, toda a sapiência, se ela não tiver uma ligação, como eu falei para trás esses dias no nosso devocional, sem Deus, nada vale. Tudo isso é passageiro. E Deus, ele tornou louca essa sabedoria do mundo, porque ela é natural, ela é passageira, ela é transitória. A sabedoria de Deus, ela é celestial. Então, quando nós convertemos, nós estamos falando aqui já de várias crises, e hoje falando dessa crise moral. Quando nós convertemos ao Senhor, há uma controvérsia muito grande, porque há conflitos muito grandes, atritos de formas diversas e de formas desproporcionais ou proporcionais nas suas amplitudes dessas crises. E a crise moral é uma delas. Se abala, mexe num contexto de uma forma que se configura de uma forma impiedosa, na prática da vicissitude dos erros, da injustiça, por causa de costumes, esperanças, tradições, que nem sempre eram os corretos, que vinham de escolhas que não eram as corretas. Então, nós vemos essa crise moral, e no caso da crise política, a crise financeira, ela fala também, clara, dos valores, dos recursos, do erário, do dinheiro público, do trato, de como lidar com esse erário, como lidar com esse dinheiro público, das repartições, das instituições financeiras, tanto elas quer sejam públicas, como privadas. Ou seja, porque é a vicissitude do brasileiro, quer seja na vida pública, quer seja na vida privada, há esse clamor de uma restauração dessa crise moral. Mas para que essa crise moral, como qualquer outra, venha de fato ter uma mudança, não só seja significativa, mas eficaz, é a mudança da margem que nós temos que atravessar. Trazer essa ligação, não mais, como diz da lei de Gerson, né, do jeitinho brasileiro, a situação contumaz, que essa prática, com Deus isso não funciona. A Bíblia diz que é sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. E Deus, ele não aprova aquilo que é dúbio. A palavra de Deus, ela não aprova. Deus não tem ligação nenhuma com o que é errado. O Senhor, ele é perfeito. E quando nós olhamos para nós, a quantidade de erros, de falhas, mas o glorioso disso é saber que Ele nos amou nessas falhas, Ele nos amou no pecado. Ele não ama o pecado, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus, Ele nos amou em Cristo no pecado, e por Ele nos amar no erro, Ele enviou Jesus Cristo para poder cumprir aquilo que eu e você não teríamos condições de cumprir. Nenhum outro homem seria capaz de cumprir. E por isso, por Ele nos amou caído, Ele enviou Jesus Cristo a morrer no meu e no seu lugar, para recuperarmos aquilo que Ele havia criado, para nos recuperar, para nos dar uma oportunidade de retorno à casa do Pai. E hoje eu estou aqui para falar dentro da sua casa, com toda a permissão, com toda a licença, através dos meios sociais. Estou falando aqui dentro da sua casa, ou estou falando dentro do seu carro, você está assistindo esse devocional, dirigindo agora no horário do almoço, para casa ou para o trabalho, com a permissão de poder falar que Deus está aqui. Ele é exatamente a figura, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa vida, da nossa fé, e que nós precisamos, antes de tudo, olhar para Ele, para que todas as crises, e como esta, a crise moral e todas as outras, sejam transformadas. Quando nós olhamos para nós, não há perfeição. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos que Ele é perfeito e habita em nós imperfeitos. É algo tão glorioso como que Ele nos amou primeiro, por isso que nós podemos amá-lo. Como Ele diz em João, no capítulo 14, não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós, e vos designei que vos vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça. Você pode estar imaginando hoje, ou passando hoje por uma situação tão difícil, tão adversa, que não pense que não tem mais jeito para você. Pensa que não tem mais oportunidade, que a circunstância, a situação chegou a tal forma que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, olha para cá. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não tem mais jeito, esta é a hora do milagre. Está compreendendo? Essa é a hora do milagre. Quando não tem mais jeito, que você tentou todas as formas, mas porque foi você fez. Nós fizemos, nós pusemos as mãos, e nós temos muito disso, de querer pôr a mão e não largar de jeito nenhum. Mas aí vai dando uma série de coisas erradas, de situações erradas, se dando cada vez mais o pior, e se dando cada vez mais mal. E quando chegamos então nesse momento, e que o país atravessa muito mais do que uma crise moral, nós estamos falando de várias crises, uma situação parece que é irreversível, mas eu estou te convidando neste dia, por meio da palavra de Deus, ter confiança em Deus. Ter confiança no Senhor e na palavra. Ter esperança na palavra. Porque ela que nos garante dias melhores. Situações melhores. Nós vemos o caos no meio das autoridades. Cada uma libera um decreto, cada uma libera uma coisa. As autoridades confusas. Os poderes degladiando entre uns aos outros. Uma disputa. Porque há uma indecisão. E os valores da Constituição sendo literalmente rasgados, nós vemos isso. E a população sem desespero, se as autoridades estão batendo cabeça em momentos delicados. Não seja você como um palito de fósforo, que vem esquentar a sua cabeça, a ponto de incendiá-la. Não é assim que deve funcionar. Eu estou aqui para te acalmar no decorrer desse dia. O dia hoje já está no calor dele. Mas tem aquele que pode todas as coisas. Tem aquele que pode, estabelece o propósito da minha e na sua vida. Eu e você, nossos dias estão determinados. Escrito cada um deles. Como diz as Escrituras no Salmo 119. Sendo que nenhum deles havia escrito ainda. Isso fala de um controle soberano, total e absoluto de Deus. Pelo sopro da vida que veio dele. Pelo tempo da vida que está nas mãos dele. Estabelecido os meus e os seus dias. Então não é nenhuma situação que vai fazer com que nós pereçamos. Eu e você estamos seguros nas mãos de Deus. Mas para isso você precisa estar sempre meditando na palavra do Senhor. Ela é como um alimento, porque ela é o verdadeiro alimento. Certa vez, Jesus, quando estava sendo tentado no deserto por 40 dias, Satanás vendo aquela situação, ele sabia que literalmente o corpo humano de Jesus, o que mais necessitava era pão e água. E por ele saber que aquele corpo físico de Jesus, enquanto estava ali, que necessitava de pão e água. Imagine você num deserto. Eu e você não temos chance, sei lá, poucos dias, 2 dias, 1 dia. Nós não conseguimos passar de 3. É o que a ciência recomenda. Depois já começa a trazer complicações e falência nos órgãos. Falência múltipla. E uma série logo em seguida a morte. Agora imagina Jesus 40 dias no deserto. Com todas as intempéries, tanto do calor, como também do gelo, do frio à noite, que as temperaturas elas oscilam radicalmente, vertiginosamente, de uma para outra, do calor extremo ao frio exacerbado, negativo, no deserto à noite. Então, sabendo disso, no maior momento vem um tentador, trazer e fazer com que Jesus, fazendo prova dele, para que se submetesse a uma direção sua, incitando ele naquele momento de escassez, de fraqueza, de entrega, de dependência plena em Deus, para que ele viesse a submeter uma ordem maligna, para que ele viesse a submeter uma ordem de transformar e submeter ao diabo, transformando os pães as pedras em pães. Jesus, ele nos deu a garantia, que está a chave. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso que eu estou aqui para falar para você no calor desse dia. A palavra de Deus, ela é o verdadeiro alimento. Porque se eu e você precisamos do pão, que é o arroz com feijão, os carboidratos, a proteína da carne, dos vegetais,
para que o nosso corpo físico tenha uma saúde estabelecida, equilibrada, que é necessário, muito mais do que essa necessidade do corpo, biológico falando, o meu espírito, porque ele que é eterno, ele precisa. E a única coisa que alimenta o espírito não é o chocolate, não é o doce, não é a picanha, manaias de covas, não é a Coca-Cola geladinha. Isso tudo é muito bom. Mas olha para cá, eu estou te fazendo uma reflexão, trazendo a nós fazermos essa reflexão, porque o verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Porque se nós morramos hoje, com o corpo que temos, ou paramos de nos alimentar e morramos hoje, ou que viemos a morrer, quer seja até por essa Covid ou por qualquer outra coisa, porque hoje tudo é Covid, desculpa a expressão aqui, que é um pretexto para outras coisas num pano de fundo que nós vamos tratar mais para frente no capítulo do livro, eu abordo isso. Mas se nós viemos a morrer, eu e você estamos seguros, estamos no lucro, porque o Espírito é eterno, nós já estamos nas mãos daquele que ninguém pode arrebatar, que é Jesus. Você está entendendo isso? Isso não tem preço. Isso está acima de todas as crises, todo recurso, todo patrimônio, toda glória, todo status, toda fama, todo dinheiro, todas as posses, está acima de tudo. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E aqui é o seu espírito, nós estamos prontos. A palavra fala que o nosso espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ou seja, o que Deus já fez no meu espírito, por meio do Espírito Santo, e no seu também, que está aí, já está feito. Já está pronto. Quando Jesus disse ali em João 19, está consumado, tetelestai. A minha e a sua vitória já estava estabelecida naquela hora. A minha e a sua vitória foi estabelecida naquele momento, quando ele disse tetelestai, está consumado. Tudo aquilo que ele passou, que foi de uma forma vertiginosa, de uma forma humilhante, de uma forma triste, de uma forma dolorida, de uma forma de angústias, trouxe cabalmente a minha e a sua vitória. Ele foi ao inferno para que eu e você pudéssemos ir ao céu. Ele levou a minha morte para que nos pudéssemos dar, eu e você, ter a vida dele. Isso é muito glorioso. Então, quando nós temos a palavra de Deus como alimento, ela nos traz assim a vida, o vigor, ela nos traz a esperança. E é para isso hoje que você está ouvindo e tendo essa oportunidade de juntos estarmos crendo na palavra, estarmos declarando e professando a palavra no nosso devocional, fora todas as crises deste país, fora todas as crises da família, fora todas as crises, quer seja agora moral, porque os nossos princípios são eternos. Eu e você não somos mais deste mundo, somos cidadãos celestiais, somos eternos, e nós temos que nos confortar e nos consolar com estas palavras, nos fortalecer com estas palavras. Há um avolumado tão grande e que tem contribuído em proporções alarmantes à crise moral na nossa época. Esse terrível, esse papel de perseguição fundamentado, lastreado, constituído impressionantemente pela mídia televisiva, pela imprensa jornalística. Não são todos, há muitas exceções. Mas nós temos visto que os elementos promovidos por elas, através da divulgação e da forma como que é feita, promovem muito mais a tristeza, o pânico, a crise, o medo, do que trazer a verdade, do que você ver ali uma notícia boa, que agrada, que te alegra. Olha para cá, nós não somos mais deste mundo. Nós temos que crer exatamente nos valores da palavra de Deus. A maior parte dessa mídia, dessa imprensa televisiva, jornalística, que já foi implantada há quase 2 décadas, traz de forma tendenciosa a desarticular os valores e os princípios, o caos na governabilidade, inclusive do país, e sem piedade, batem diuturnamente. Não são todos, mas guarde seu coração e volte para a palavra de Deus. Volte para os princípios da palavra de Deus. Por isso eu quero orar para você. Vamos ser noticiadores de notícias boas. E hoje eu quero declarar para você que você tem as boas novas do Evangelho na sua casa. Pai, em nome de Jesus, estenda suas mãos para cá, em direção a mim. Esse irmão
filho teu, filha tua, e que eu profetizo também, recebo agora da graça, do poder, do teu favor e da tua bondade, recebendo e confessando a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, ele e a tua casa servirão ao Senhor para sempre. Amém? Deus te abençoe grandemente, mais um prazer imenso poder compartilhar dessa live, desse nosso devocional aqui hoje, desses 21 minutos do sexto dia, e até o próximo no nome de Jesus. Até lá.